Olá, minha gente, boa noite. Vamos esperar o professor Ancélio entrar. Vocês estão ouvindo? Vocês estiver me ouvindo, por favor? E aí, professor, tá ouvindo? Opa, tô vendo. Tranquilo. O som tá bom aí? Tá. Vocês estão ouvindo o professor Ancélio, minha gente? Vocês avisem aí, por favor. Ok, pronto. Tá ouvindo também, professor? Ouvindo, Eu tô vendo ouvindo, direitinho? tô ouvindo tranquilo. Beleza. Me acostumar com esse negócio no Tá. ouvido, daí vai ser nó cego, mas assim, vai dar certo. Pronto, depois vai se acostumando e vai ser uma por semana, viu? Tá certo, na hora. O pessoal tá entrando aí. Dá mais um minutinho. Tá com frio, é? Quem eu? Né? Sim, tá frio ainda, não? Tá. Tá não, tá normal. Hoje o dia passou nublado, bom todo. Tá tranquilo. Pronto. Ô, minha gente, vocês vão compartilhando aí com os colegas. A galerinha entrando aí. Tem 24 pessoas agora. Vamos começar? Vamos lá. Sim, deixa eu fixar o tema aqui. Bem lembrado, Pablo. Aí, tá vendo aí? Bem cedo, foi hoje de manhã. A benção do pai, né? Aí ele faz, deixa abençoe e te dê juízo. Se eu disser que eu não sei fixar o tema. Sabe fixar não? Deixa eu pôr. Pai, não faz tá. Tá certo? Tá. Vai ficar sem se fixar, que eu não consegui não. Tá certo? Tá lá, tá. Tá, Leandro, deixa eu ver aqui. Não, pô, não vai não, viu? Consegue não? Não. Já tentei demais, Leandro, desse jeito aí, mas...
Oi. Ok? Só depois. Então, termina para mim, pai, né? Tá certo? Combinado? Bota aqui. Então, vai lá. Depois. Para ensaio e para envio. Não, tô conseguindo não. Vai ficar sem fixar Vamos assim mesmo. mesmo. Vamos assim mesmo, não? Vamos. É. Vamos começar, né? Fazer a apresentação do homem aí. Passar álcool nas mãos. Como tem pessoas de outras universidades, a gente tem que fazer a apresentação. É, Bem, gente, deixa. Deixa. boa noite a todos. O professor Ancélio hoje vai falar sobre plantas medicinais, oportunidades de negócios. O professor Ancélio possui graduação em agronomia pela UFESA, Mossoró, mestrado em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em produção vegetal pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor titular da UFCG, do campus de Pombal, e é coordenador do curso de agronomia. É isso, professor? É isso. Faltou dizer que eu passei por Iguatu, né? Digo que eu passei por Foi? Iguatu, que passei 2 anos, né? Dois Pelo anos Iguatu, foi foram. mesmo? Foi professor, foi? É, exatamente, exatamente. Sabia Dois não. anos em Iguatu é Iguatu, terra boa. de gente boa demais. Terra das Aonde águas, dá terra de dos açudes comer, grandes. exatamente. Onde dá de comer é casa boa, cidade boa. Pronto. Pronto, vamos lá? Terra de Alain. Terra de Alan Keyes. É, sim, verdade. Gente fina, aquele rapaz, né? Alan Acaba bom. Keyes, o homem que não dorme, não é? Professor, o espaço é todo seu. O senhor Pronto, fale vamos aí lá. sobre o que o senhor tem de falar no primeiro momento. No segundo momento, quando começar a fazer perguntas, eu faço aí para o senhor. O senhor responde. Quando estiver se Ok, aproximando de 1 hora, automaticamente vai parar, mas se ainda tiver questionamentos, a gente volta, uma nova transmissão. Se não, para na 1 hora mesmo. ok, Beleza? beleza, beleza. Plantas medicinais, oportunidades de negócios. Pode meter bala? Oxe, dele de cano de ferro aí. Pronto, vamos lá. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, né, de estar aqui nesse juntinhos, mas ao mesmo tempo bem distante, né, para falar sobre plantas medicinais. Antes eu gostaria de fazer uma reflexão, nesse momento que a gente está vivendo, né, hoje em dia, gostaria de fazer uma reflexão com relação a uma passagem na Bíblia, como servo de Deus que nós somos. Gostaria de transmitir uma mensagem da palavra de Deus para iniciar, né, para abrir, que se encontra lá no Salmo 121, que diz assim, na linguagem internacional, né, que diz assim, meditem só para vocês terem uma ideia. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, né, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você mesmo tropece, né? E o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dorme. Este sempre está alerta. O Senhor é o teu protetor, é o meu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não cometerá mal algum, não te ferirá, né? Nem de noite, a lua cometerá mal algum a ti. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Que nesse Amém. momento que nós estamos vivendo, de pandemia, muitos aflitos, né? Muitos em situações bem constrangedoras. Às vezes a gente acha que nunca vai chegar na nossa casa, mas
fique bem certo, vamos cuidar, né, de nós mesmos. E que o guarda de Israel nos proteja, né, de todo mal, né? De todo mal, tudo possa acontecer, que a gente possa viver Amém. na sombra do Onipotente. Amém. Sendo assim, eu gostaria de abrindo essa parte, eu gostaria de dar início, né? E falar, Jonathan, eu queria falar assim, a princípio, eu queria falar por que que eu escolhi o tema, né? Por Uhum. que que eu escolhi o tema, de que maneira eu escolhi. Quando o Leondas entrou em contato comigo, ele disse, professor, fica a seu critério, né? Você que escolhe o tema. Então eu pensei, eu disse, eu vou falar sobre plantas medicinais e uma perspectiva de negócio, né? Na verdade, uma perspectiva de Uhum. negócio. A gente olhar e ter uma visão de negócio. Com plantas medicinais, sim, com plantas medicinais mesmo, né? Com plantas medicinais, a gente pode ter uma visão de negócio. Desde a parte mais, que a gente pode imaginar assim, mais simples, rudimentar, né? Daquele cultivo mais simplesinho que existe, até um cultivo bem sofisticado, bem tecnológico, né? Bem estruturado. Então, eu fiquei pensando nessas questões. E eu disse, pronto, então o tema será esse. Será plantas medicinais, oportunidades, uma oportunidade de negócio, assim. Tá. Então, esse foi o tema sugerido. Porque eu pensei da seguinte maneira. O nosso país, ele tem, assim, a diversidade, se a gente for olhar, Cerrado, Caatinga, Amazônia, né? A floresta amazônica, Cerrado e a Caatinga, esses biomas, isso, se a gente for imaginar em termos de biodiversidade, isso é gigantesco. O que tem de Uhum. plantas medicinais Certeza. nessa região, né? O que é que tem de plantas medicinais nessa região? E o que é que a gente pode ganhar com isso, né? Sem danificar, sem causar que o nosso extrativismo, né? Que a nossa retirada de plantas medicinais seja de maneira que não venha atacar o meio ambiente, uma forma bem alternativa e bem diversificada, né? Sem agredir nem o meio ambiente a priori, né? Então, sabendo disso, eu imaginei assim, a capacidade de plantas, a quantidade de plantas que a gente tem, mediante as vantagens que a gente vai receber ao conhecer essas plantas, seria uma alternativa gigantesca para a nossa vida, né? Para o nosso meio financeiro. Aí, diante disso, eu imaginei assim, é, essa oportunidade que nós podemos ter de cultivar uma espécie, por exemplo, qualquer espécie, né? A gente precisa ter, primeiro, condições de mercado, que é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Sempre os nossos cultivos são bem rústicos, em fundo de quintal, né? Onde problema de pragas e doenças são bem pequenos. A gente vê Uhum. que problema de pragas e doenças são bem pequenos. Na live de terça-feira que Everton falou, quando o Everton sempre falava, né, de ataque de pragas e outros demais problemas, ali ele sempre estava falando de quê? De áreas, monocultura, né, cultivo intensivo, né, Grandes áreas. grandes áreas e também cultivos sucessivos de plantas da mesma família. Não era isso? Então, aqui, Uhum. nas plantas medicinais, acontece um pouco diferente. Se a gente for olhar, né? É um pouco diferente porque as áreas são pequenas e sempre quem planta, planta com diversidade. E isso em um cultivo bem simples, né? Bem rudimentar, bem, que não tem aquela logística de atacadista e indústria, né? Uhum. Eu sou extrativista e eu vou com a visão de fornecer para um atacadista e esse atacadista já vai fornecer para uma indústria. Então, nessa visão aí, a gente já não pode mais olhar para essa linha de fundo de quintal, plantio de fundo de quintal, com 2 metros quadrados tem uma espécie, a cada 2 metros quadrados tem uma espécie. Então, a diversidade de plantas vai favorecer um controle muito melhor
de pragas, de doenças, né? Lógico, daí a diversidade vai ajudar muito. Mas quando a gente coloca uma planta medicinal em monocultura, vai gerar aqueles probleminhas de terça-feira, né? Aí vai Aham. começar a aparecer problemas. Vai começar a aparecer pragas. Vai vir as Aí eu vou ter que me pragas, acostumar. doenças. Vou ter que me acostumar. Que praga vai chegar ali, né? Aí vai ter que chamar Everton de novo, né? Vai ter que chamar Everton para tratar desses assuntos, né? É, Aí é outro a problema. galera do Geento. Isso, exatamente. Tem que chamar essa galera aí para ver como é que vai ser. Então, é problema, né? Para esse lado, mas a rentabilidade é muito grande. Eu estive pesquisando aqui em alguns artigos, né? E a gente vê que tem muitos trabalhos com áreas grandes, né? Pessoas ganhando dinheiro para fornecer o quê? Para fornecer para plantas medicinais para indústrias. Eu estou falando do extrativista, né? Falando do Uhum. extrativista, aquele extrativista que ele planta, seca. A única coisa que ele faz, ele planta e seca a planta. E aí ele entrega, né? Ou um atravessador, seja lá, ou diretamente no Ou direto na, atacadista, na indústria. ou diretamente na indústria. Vai depender desses mercados aí. Eles são mercados diferentes, né? Uhum. São nichos de mercado totalmente diferentes. E tem aqueles que até que plantam e entregam e vendem em feirinha, né? Fresca. Ele não Isso. seca, ele vende fresca. Então, são várias situações de oportunidades que a gente pode ter de negócio. Mas qual é a minha visão em plantar, em fazer um cultivo de plantas medicinais? Em que visão eu estou, né? Eu vou plantar para entregar para a indústria, aí o meu nível é bem mais avançado. Meu nível de plantio, de tecnologia é mais avançado. Eu quero É, plantar até para porque vai ter que quê? ter uma continuidade de fornecimento. Exatamente. Aí o teu contrato, né, é diferente. Ou É, até mesmo eu junto em associações, né? Eu vou trabalhar com associações. Aí, trabalhando com associações é diferente, né? Você não está só, o seu fornecimento não é isolado, é com outras pessoas, é com outro grupo. Então, aí a gente vai ver mais na frente esses passozinhos. Então, olha, tendo essa visão, é o que eu imaginei no tema, né? Isso uhum. daí que eu imaginei no tema. Eu vi, observei no tema, eu não tenho nem relógio aqui para eu ver, né? A hora, então, vocês estão olhando aí, né? Não tem nem relógio aqui. Deixa eu ver. Deixa eu falar. Você olha aí. É 7h18. Pronto, 7h18 agora. você vai avisando aí. Eu não sei não. Então, Beleza. é, sobre esse aspecto, que eu fui olhar, né? Eu disse, então, vou falar sobre isso. Sobre essa visão toda, né? Essa amplitude que a gente pode ter. E assim a gente pode ir traçando aqui linhas de ações. Eu tenho aqui um roteirozinho aqui que eu coloquei, né? Então, eu queria falar primeiro sobre isso, sobre o tema, né? Se vocês tiverem algum questionamento, já pode ir fazendo, e depois a gente pode seguir aqui. Vocês que sabem como é que a gente faz. Esse tema é bom porque pouco se fala na academia Exatamente. sobre. Pode ir? Pode? Continue? Pronto. Então, vamos lá. Seguindo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Esse negócio aqui tá me deixando boco, viu? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Uma coceira. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos partir para a introdução, né? Nossa introdução. Aqui foi só um levantamento do tema com a situação do nosso tema. Então, eu vi assim. Primeiramente, como eu falei aqui, a diversidade das plantas medicinais é gigantesca em virtude dos biomas que a gente tem, das regiões totalmente diferentes que a gente tem. Se a gente for olhar aqui na Caatinga, a gente tem várias espécies que são tratadas como plantas medicinais. Depois eu vou falar por que que a gente chama de plantas medicinais, né? Se a gente for lá na região amazônica, a gente vai ter, aí ali é uma imensidão. Então, a maioria absoluta dessas plantas se encontram nessas regiões, né? Cerrado, Caatinga e Floresta Mata Amazônica. Atlântica. Mata Atlântica também, já que está bem escassozinho, né? Mas, se a gente for olhar assim, a maior parte delas
estão caracterizadas na seguinte forma, né? A maior parte delas, dessas plantas que a gente cultiva. Conhecimento, né? Será que a gente conhece essas plantas de fato? Né? Será que essas plantas foram a sobrevivência delas, a perpetuação dessas espécies vegetais que a gente mexe? Como é que a gente conhece? Como é que a gente, quais informações que a gente obteve mediante as situações que foram dadas para nós, como por exemplo, como é que eu sei que uma espécie, um hortelã, um chá de hortelã vai fazer bem para mim? Um chá vamos ver, de hortelã, por exemplo, de cidreira que é mais calmante, né? De cidreira. Por que eu sei que cidreira ela me faz bem, né? Conhecimento empírico. Alguém me passou, né? Uhum. Passado de pai para mãe, para filha, assim foi, né? Esses conhecimentos foram adquiridos ao longo do tempo. Diante dessa situação, a gente tem que olhar agora o conhecimento científico. Por que que uma planta, como por exemplo o cravo da Índia, ele é utilizado lá nas farmácias com o intuito de odontologia, né? No uso odontológico. Por que que essa planta é feita assim? É explorada nesse sentido. Aquele cravo da Índia, né? Você conhece aquela florzinha, né? E Pequenininha. para dor de cabeça também. Não sei quem foi que inventou, sei que Isso. É porque ele é o povo toma para dor de analgésico. cabeça. Ele é analgésico, né? Ele é analgésico. Então, ele tem princípios anestésicos, né? Antiviral, né? E analgésico. Ele é muito bom, né? É uma planta, mas alguém passou e assim foi comprovado. Por quê? Porque mais de 80% da concentração do óleo e do hidrolato que tem nele, mais de 80%, em torno de 80% da concentração do óleo e da concentração do hidrolato, é um princípio ativo chamado de enobiol, né? Porque esse princípio ativo, ele dá em torno de 80%, mais ou menos. Deixa eu confirmar que isso é 80% mesmo. 80%, exatamente. 80% que ele tem do princípio ativo. Ele é anestésico, principalmente, né? Esse princípio ativo é anestésico. Então, diante dessa situação, esse princípio ativo, ele ataca não, ele reage naquela doença que a gente vai usar. Então, alguém passou isso. E foi comprovado cientificamente. Porém, a gente tem várias e várias plantas que a gente não tem conhecimento ainda. Então, aí requer o que? O nosso conhecimento científico. Conhecimento científico que, hoje em dia, a gente tem assim, parte do mecanismo da planta que ela utiliza para usar esses princípios ativos, na sua maioria, a planta ela usa isso. A planta, estou falando de plantas medicinais, né? Que são enquadradas como plantas medicinais. Elas usam basicamente para defesa. A defesa, como por exemplo, a gente tem plantas como plantas que passaram por situações durante a sua evolução, durante o seu ciclo de vida, né? Desde quando existe mundo, né? Os seres humanos passaram a se adaptar a certas condições, a certas situações e condições, os animais, todos os animais, as plantas não foram diferentes. As plantas passaram a se adaptar a certas condições adversas. Uma delas, espinhos, por exemplo, né? A gente vai olhar espinhos. Espinhos é uma condição adversa de adaptação. Se a gente for olhar na condição de princípios ativos existentes em uma planta que apresenta espinho, se a gente for, só um exemplo, uma planta como a cansanção, né? Aquele princípio ativo Sim. que existe quando a gente encosta nele, né? Entrou em contato com ele,
A planta, basicamente, produziu aquele princípio ativo, que nada mais é do que um metabólito secundário, produzido na planta, né? Nada mais é que isso. É um metabólito secundário que a planta se desenvolveu, ou desenvolveu, para tentar se defender contra a vivoria, né? Outras plantas desenvolvem compostos fenólicos, ou compostos fenólicos não, metabólitos secundários, né, que metabólito secundário nada mais é do que é secundário o nome, a gente diz nome, metabólito secundário não é porque ele vem em segundo lugar, né? É porque são os metabólitos primários são os carboidratos, as proteínas, né? Os açúcares, no modo geral, por exemplo. E os Uhum. secundários são usados para outros fins, né? Os secundários são usados para outros fins. E esses fins estão, grande parte deles estão presentes ali nas plantas medicinais. Como, por exemplo, se a gente for olhar a babosa. A babosa. A babosa é Hum. uma planta que ela se adaptou a condições de seca, não é isso? Se adaptou a condições de seca. Aquela estrutura da planta não tem folha, né? É só aquela estrutura suculenta, né? Na disciplina de citologia, a gente viu que quais são as células que estão presentes numa planta dessa, né? Uma planta como a babosa, por exemplo. Quais são as células? São células do parênquima, né? Do parênquima aquífero, que guardam o quê? Água, né? Armazenam água. São células que armazenam água. Tá? Então, aquela planta, em meio a uma situação de uma circunstância, né? De habitat, né? De seca, de sertão, ela se adaptou àquilo ali. Só um exemplo, né? Condições de seca, né? Ela se adaptou àquela condição. Então, ali dentro, tem princípios ativos, aquela baba, né? aquela gelatina, tem princípios ativos que servem para determinados síntese, né? Determinados vários síntese, e assim vai, né? Então, são essas condições, né? É aquela mucilagem, né? Adaptativa, que é uma condição de seca, mas está presente vários e muitos, e muitos compostos metabólicos ali dentro. Esses compostos podem ser, os compostos metabólicos, né, podem ser, primeiro, para condições, para evitar herbivoria, como eu falei para vocês, né, para evitar ataque de fungos, né, para evitar ataque de insetos, o cheiro, pode ser cheiro, né, pode ser mucilagem, pode ser o odor, a planta Uhum. exalando o cheiro, né, como, por exemplo, as mentas, todas as mentas que a gente for pegar, né, tocar na folha delas, a gente vai sentir aquele cheiro, né? É, hortelã. Certas plantas exalam aquele cheiro para atrair insetos, para afugentar insetos, para afugentar micro-organismos, né? E assim vai, para evitar herbivoria. E assim vai dependendo da planta, né? Dependendo daquela planta, a gente vai vendo qual é a planta que a gente está falando, né? Então, são situações que as plantas, em meio a uma diversidade, geraram uma fonte de se manter ali, né? Um meio de se manter. Seja herbivoria, seja atração para polinização, seja repelindo, né? Como repelente, vai, vai, vai depender do fim, né? Vai depender de que planta a gente está falando. Então, em torno de 80% da população mundial, aproximadamente, né? Vamos dizer assim, aproximadamente 80%. 80% da população mundial, ela é serva de medicamentos sintéticos. Serva, ela faz uso dela, né? A população mundial faz uso de produtos sintéticos. Se ela faz uso de produtos sintéticos, a gente, por que não, né, estimular essa população a fazer uso de plantas medicinais que, muito embora grande parte dos medicamentos já são ou já foram estimulados ou estão sendo estimulados a produção de produtos fármacos, né? Fitoterápicos, né? Quantas das vezes a gente passa num, numa farmácia, a gente não vê, né? Medicamentos à base de maracujá, né? Uhum. Maracujina, né?
Então, tem vários, né? Tem vários medicamentos. Isso está crescendo. Aos poucos está crescendo, né? Ao longo dos anos está crescendo. É, a, a, a legislação, a gente já tem muitas legislações, muitas normas, desde da Organização Mundial da Saúde, estabelecendo normas para liberação do processamento das plantas medicinais. Isso daí a gente tem várias liberações já, né? Até, desde a OMS até o SUS, né? Então, isso vem desde de 1988, né? O pessoal trabalhando, organizações, ONGs, trabalhando, pedindo ao governo liberação, incrementação de plantas medicinais em medicamentos, incrementação de uma porcentagem, e incrementando aos poucos, nós já temos já produtos fármacos já totalmente 100% de plantas. Então, é uma visão de mercado muito grande, se a gente for pensar nisso, né? Se a gente for pensar em fornecer essas plantas para para a farmácia de manipulação, para a indústria, é uma oportunidade bem interessante, muito grande, essa oportunidade que a gente tem, né? De visão de mercado. Se a gente for pensar nessa visão, nessa linha, a gente vai longe, né? Por quê? Eu vi uma reportagem, não faz muito tempo, não. Ano passado, mais ou menos, aproximadamente ano passado, uma reportagem de uma pesquisadora lá de Maringá, né? Lá de Maringá, No pesquisadora Paraná. lá da Universidade de Maringá, da Universidade lá de Maringá. Ela estava trabalhando com cultivo in vitro, de eu não lembro a espécie, mas o princípio ativo que ela estava trabalhando era o eugenol. A espécie eu não lembro não, faz alguns dias. Ela estava trabalhando com eugenol. No momento em que ela lançou em um congresso e disse que estava trabalhando, querendo aumentar a concentração do eugenol na planta in vitro, né? Porque, foi o agrião, pronto, chegou aqui a planta, o agrião. Ela estava trabalhando com agrião in vitro, né? E com o intuito dela era aumentar a concentração do eugenol no agrião. O eugenol um princípio ativo que ele é anestésico também, né? Então, o que foi que, a princípio, um dono de uma rede de farmácia muito grande, quando viu ela entrevistando, ele chegou e disse que o que ela produzisse, ele comprava. Aí já in vitro, né? Já é uma Aí, tecnologia totalmente avançada, né? Não é a gente plantar extrativista ali no campo, já é em cultura de tecido, né? Então, em cultura de tecido, a gente tem como ampliar de uma planta e tornar em 100, né? Em 100 plantas. De uma planta, a gente pode transformar ela em 100 plantas, 100 plântulas, né? E assim aumentar a concentração daquele produto, daquele princípio ativo, nessa quantidade de plantas gigantesca. Precisa de espaço, lógico, então é uma série de produtos. Então, dessa maneira, é uma visão que essa pesquisadora tinha no mercado, e assim ela levou, né? Eu vi ela falando lá, era uma entrevista bem interativa, interessante, e diante disso, a gente vê que está tudo liberado hoje em dia, né? Liberado no bom sentido, né? Hoje está liberado o cultivo, hoje está liberado a produção de fármacos, né? De produtos que podem levar à farmácia, produtos medicinais que podem ser colocados em farmácias, né? Em remédios, medicamentos, de modo geral. Então, por quê? As legislações já estão todas em vigor, né? Eu até anotei aqui algumas. A de 88, que foi a primeira resolução depois da OMS, né? De 88, olha só, de 1988, eles regulamentam a implantação de plantas medicinais como meio de procedimentos medicinais, né? Para a atualização de procedimentos medicinais. E aí vieram vários relatórios, várias reuniões, até um decreto presidencial de 2005, que estabelecia o uso de plantas medicinais no SUS, né? Como meio
com o meu fitoterápico. Então, isso daí foi um decreto de fevereiro de 2005, até anotei aqui, né? Fevereiro de 2005, e foi o decreto que assim liberou, né? Aí liberou. O decreto que ela elabora as políticas de utilização das plantas medicinais como fins fitoterápicos, né? Fitoterápicos. E aí, mediante essa situação, deu o seu uso, né? Aí hoje em dia já pode, né? Hoje em dia eu já posso plantar, eu sou ser um extrativista ali e fornecer para uma indústria, e fornecer para uma farmácia de manipulação, e assim eles trabalharem de forma que eles assim sabem, né, fazer. Então, é um meio de vida, é um meio de ganho, um ganho que a gente pode usar. Então, diante disso, Jonatas, eu poderia partir para outro ponto, se assim tiver algum questionamento. Se não tiver, né? Pode Tem algum continuar. questionamento? Ainda não. Deixa eu dar uma pausa para tomar água. Não pergunto nada. A de Tome. Everton que a de Everton era bem prática, né? Mas Everton tomou uns 2 litros d'água, o senhor pode tomar Pô, também. eu vi. O Mas senhor é porque viu? tinha pergunta, né? Aí ele respirava, A, né? a garrafa dele parecia mais isso aqui. Ah, ele tá vendo, viu? Ele tá escutando, viu? Cuidado. Eu sei. Ei, ei, só abrindo um parênteses aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui. Queria aqui mandar um abraço para Everton, né? Para Fernandes, para Roberto, Cleito, né? Eu acho que eles estão, eu acho que os três estão assistindo aí, sei não. A gente tá num trabalho de plantas medicinais, né? Que foi aprovado aí na UFCG, para a produção de sabonete com o princípio ativo de plantas medicinais, né? Para usar, né? Muito bom. A unidade acadêmica, para toda a comunidade acadêmica fazer, né? Então a gente fez isso, a gente escreveu esse projeto, esse grupo aí, né? A gente escreveu e, graças a Deus, foi aprovado, né? É o desafio agora. Agora vem um desafio, fazer, né? Então, só queria abrir esse parênteses para registrar isso nessa live, né? Então, um abraço para os meninos aí que têm ralado, mesmo nesse período de pandemia meio, meio ruim, né? A gente tem se cuidado, a gente pede para ficar um longe do outro, vá para lá, né? Mas estamos trabalhando aí, né? É meio ruim, mas vamos lá, vamos trabalhar. Mas tem outros professores também assistindo. Quem Poliana, são? Poliana? Quem é, mais? Eu não vejo aqui, eu Adriana não sei quem é. Mineirinha, Adriana Adriana, um Mineirinha, abraço aí. Flaubert, Adriana, Poliana. Quem? Flauber? Flaubert Flauber? Um abraço aí para Flauber também. Quem mais? e Fernandes e Everton, o senhor já falou. É, Então né? também. Beleza, então. Um abraço aí para todo mundo. E um Vamos lá. monte de aluno. E um monte de alunos. Para todo mundo. Alunos e ex-alunos. Beleza. Tem 29 pessoas, né? Isso. Vamos lá, vamos lá. Vou continuar aqui. Pronto. A partir de agora, a partir daqui, eu gostaria de falar sobre, primeiro, Sim, e Lauriane também. Laureano também? Pronto. Um abraço aí para Laureano. Roberto Cleito também. Roberto Coelho. Pronto. Se tiver mais alguém, eu não vi não. A partir daqui, eu gostaria de falar assim. Primeiro, como é que a gente identifica uma espécie? Né? Sabendo que a gente chama, a gente chama cidreira, e cidreira a gente vai lá e não é a cidreira que eu conheço lá na minha cidade, por exemplo. Tá entendendo? Nome vulgar. Então, como Aham. é que eu posso identificar uma espécie? Porque se eu não identificar a minha espécie, né, como é que eu vou saber que eu estou lidando com aquela espécie e aquela espécie é a que eu quero? Ou é a que eu quero estudar, né? Como, por exemplo, eu já citei isso em aula, muitas das vezes, eu trabalhava no meu mestrado com inhame, né? Trabalhava com inhame, nome vulgar, só que aqui na Paraíba, inhame é lá em Minas Cara. Gerais, inhame é colocar suculenta. Aqui é dioscória. Hum. São duas espécies, mas é tudo inhame. Vamos vulgar, né? Tem nada a ver. Dioscória com colocácea, né?
dois gêneros, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas nome vulgar a mesma coisa. Então, como é que eu vou saber identificar uma planta, saber lidar com isso, né? Sabendo que as plantas medicinais têm nomes daqui para ali, pulou para outra rua, já é outro nome, e aí como é que eu vou fazer isso, né? Então, eu tenho que saber lidar com essas coisas, né? Eu tenho que saber a forma correta, a identificação correta da planta, daquela planta medicinal, e para não correr no risco de quê? E trabalhar com a planta pensando que é outra. Aí que vai dar o problema. Eu tenho que conhecer sistemática, lá na disciplina lá de sistemática, né? Eu tenho que saber dar nomes às plantas, né? Eu tenho que saber pegar lá na minha planta, pela flor, pela folha, qual a característica, e aí eu vou, né? Aí identifiquei. Quando é uma planta muito conhecida, não tem nem necessidade disso. Mas tem, às vezes, a pessoa dá um nome, eu vou atrás, não tem nada a ver. Ou até mesmo a gente falando aqui, cidreira, para mim é uma coisa, para você pode ser outra, né? A gente Uhum. tem gente que chama malva, malva, aí tem gente que chama malva o que eu conheço como hortelã. Malva que eu conheço é aquela planta que tem uma folha suculenta, né? Grossa, suculenta, e as bordas das folhas são rendilhadas, né? São serrilhadas, né? Aquilo Pronto, para aqui em mim é Pernambuco chama de suculento. hortelã. Pronto, aqui eu Hortelã vou falar, graúdo, tá porque tem vendo? hortelã miúdo também. Exatamente. Aí, E a como é que eu cidreira, vou lidar com isso? Tenho que conhecer, tá entendendo? Tenho que conhecer, tenho que dar nomes às minhas plantas, eu tenho que saber julgá-las, né? E para não cair no erro. Porque se eu cair no erro, aí vai dar sim, problema. por isso existe os nomes científicos, né? Exatamente, por isso que eu não posso chamar pelo nome. Por isso que eu tenho que conhecer o nome científico da planta, senão eu vou cair no meu erro. Por exemplo, o mastruz, aquele mastruz com leite, né? Uhum. Mastruz, que o nome científico é Chenopódio ambrosiensis. Mastruz tem, mastruz o nome vulgar, tem mais de 48 mastruz. Imagina aí. Mas aqui eu estou me referindo a Chenopodium ambrosius, né? A que eu estou me referindo. Aí a pessoa diz, Uhum. mastruz é muito bom. É verdade. O que eu estou falando, sim. Então, eu não vou chamar pelo nome vulgar, eu vou chamar pelo nome científico, porque vai me dar uma segurança, né? Porque a pluralidade de nomes vulgares é gigantesca. E essa pluralidade de nomes vai me causar confusão, né? Para eu chegar, a indústria me diz, eu quero que você me produza mastruz, porque eu com um determinado fim que eu quero. Aí eu vou dizer mastruz. Se eu conhecer mastruz ou outra espécie, será que ele está me falando o que não pode? O gênero que não pode? Será que é esse? A erva cidreira, por exemplo. A erva cidreira a gente tem a melissa, a gente tem a lípia, né? A gente tem gênero melissa, a gente tem gênero lípia. Então, qual é a erva cidreira que eu estou me referindo, né? Então, nome vulgar dá confusão, nome vulgar Dá traz mesmo. confusão, e por isso que o nome correto a gente tem que identificar a espécie, dando nomes, conhecendo sistemática e dando nome às plantas, lógico, né? Na Sistemática dando cidreira nome. tem a erva cidreira e tem o capim cidreira, que é o que chamam de capim santo. Isso, isso. A erva cidreira que eu estou falando é a Lípia alba, aquela normal, aquela com A cheiro. malva. a- Eu É, sei, aí você já chama que a malva, gente né? chama Tá de vendo malva aí? também. Então é a O Lípia hortelã alba. graúda. Isso. Então, ali para algo. Então, confusões. Então, não dá certo chamar por nomes vulgares, né? Tem algumas plantas, por exemplo, uma planta lá, deixa eu ver aqui. Plantas que têm nomes, que tem um nome e que está relacionado a várias famílias. Por exemplo, a própria erva cidreira. A própria erva cidreira, a gente tem o quê? A gente tem família poácea,
erva cidreira da família Poácea, a gente tem erva cidreira lamiácea, a gente tem erva cidreira das verbanáceas, né? E a gente tem ervas cidreiras das corotáceas, né? Então, 4 famílias com erva cidreira. Problema para quem vai trabalhar. Quebra-pedra é outro exemplo. Quebra-pedra tem vários. Quebra-pedra é o nome científico do quebra-pedra que a gente fala, e a gente chama quebra-pedra porque não vulgar, né? Quebra-pedra porque pedra nos rins, né? Ela, Uhum. empiricamente, o costume o ensinamento é esse, né? Que ela ajuda a desfazer as pedras dos rins, né? Por isso que o apelido é esse, quebra-pedra. Mas o nome científico dela, da quebra-pedra nossa, é a Phyllanx, que a gente conhece como quebra-pedra, aquela planta que ela é folha composta, vários folíolozinhos, né? E com as sementezinhas na parte de baixo da folha, dos solíolos, né? Na parte de baixo dos solíolos, tipo as sementezinhas. Porém, a gente tem uma eufórbia que chama quebra-pedra do mesmo jeito, com o nome vulgar quebra-pedra, mas ela é eufórbia, é tóxica. Aí imagine só, a pessoa diz, quebra-pedra é bom, eu conheço quebra-pedra, ó. Aí pega a eufórbia e vai fazer um chá. Aí teve prejuízo até o rastro, né? Então, o nome, por isso que é bom a gente conhecer, né? Porque ela é eufórbia, quando a gente pega a folhinha dela, ela é do mesmo jeito. Ela dá mais assim, dá aqui na nossa região também. Ela dá mais assim, canto de parede, né? Ela não é um arbusto como é a nossa filantos. Ela não é arbustiva como é o filantos. Ela é rasteirazinha. Ela é bem rasteirazinha e dá em canto de parede, entre tijolos, essas coisas assim, nessas regiões. Então ela é do mesmo jeito. Folha composta e tem aquelas sementezinhas na parte de baixo. Do mesmo jeito. Mas se você pegar a folha dela e quebrar, ela apresenta aquele látex, né? Que é característica das euforbiáceas, né? Característica das euforbiáceas. Então, essa característica aí é que dá, essas plantas é que podem dar problema para a gente. Então, a gente tem várias situações, né? De nomes de plantas, identificação de planta, dar nome, nomenclatura. Outro exemplo é o boldo, que a gente também tem, né? O boldo Uhum. é outro nome, outro exemplo, né? Que a gente conhece boldo, boldo e assim vai, mas boldo tem vários. Eu tenho um exemplo a gente tem mais ou menos uns 4 a 5 exemplos de boldo. Mas qual o boldo que a gente trabalha mesmo? Né? Então, na verdade, é aquele que a gente chama boldo do Chile, né? Que é o pneumus, o gênero pneumus, né? O gênero pneumus é aquele boldo que a gente usa para fins de dor no estômago, né? Essas coisas. Ela é até uma árvorezinha, um arbusto, né? Até um arbustozinho. O manjericão, né? O manjericão. Olha só o manjericão, que é a cúrcuma, o gênero cúrcuma, né? Manjericão. Aí outros chamam açafrão. Manjericão não, perdão. Gengibre. 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 Manjericão não, gengibre. Né? Que é bom para quê? Para gengibre, aquela raiz, né? Aquela raiz. Gengibre. É bom para aliviar náuseas, vômitos, vontade de vomitar, essas coisas, tontura, dor de cabeça. É antiviral, né? É antiviral, né? Então, são plantas que têm características, mas a que nós estamos falando, aquele, aquele gengibre que eu estou falando, é a cúrcuma, né? Cúrcuma, o gênero cúrcuma. É essa planta que eu estou falando. É. Então, são vários nomes que eu coloquei aqui, né? Sistemática, nomenclatura. Vamos para a etnobotânica agora, né? A parte de etnobotânica. Na etnobotânica, tem outro aspecto que eu gostaria de falar, né? Na etnobotânica. Outro aspecto importante. Como é que a gente vai identificar, né, estudar a interação que existe entre uma comunidade, né, um povo, uma comunidade que vive ali há tempos, ensinamentos
como é que a gente vai usar os ensinamentos daquele povo para a ciência agora, né? Então, isso é extremamente importante, né? Extremamente importante. Usar o conhecimento empírico do povo, da comunidade ali existente, uma tribo, índios, eles usam bastante, né? Pessoal, em locais bem distantes. Eles usam bastante conhecimentos, sem conhecimentos científicos, apenas de pai para filho, e aí herdar essas características. E isso é importantíssimo para a gente. Pegar esse uso, né, etnobotânico, esses princípios alimentares, de doenças, de tudo que eles adquiriram para usar para as nossas relações, para o nosso interesse de pesquisa, para o nosso interesse de produção. Isso serve para quê? Então, a empresa X tá querendo que eu produza tal planta, mas ali naquela comunidade tem, né? Tem, naquela comunidade. Recentemente, teve uma reportagem lá no Globo Rural, se não falha a memória, sobre uma planta lá, numa tribo de índio, lá em Goiás, né? Numa tribo de índio, que o pessoal tirava de uma casca de uma planta, aquela parte da a casca não, né? A, a epiderme, pegando toda a região, até o felema, né? Daquela região todinha ali, tirando aquela região externa, e fazendo chá para picada de cobra. Olha só, né? A mulher fazia o chá e quando a pessoa ia caçar, ela já tomava, a pessoa já tomava o chá para evitar logo, Era um já o antídoto. princípio ativo já está reagindo dentro da pessoa, né? Um antídoto, e assim vai. Uhum. E a pessoa ia caçar, se morder, se fosse picado por cobra, bem, já estava com o antídoto já no seu corpo. Quando voltava, lógico que ele voltava já passando mal, né? E já continuava tomando aquele antídoto e assim era curado. Então, são conhecimentos que a gente tem em regiões, em locais, que a gente deve tomar conhecimento e adquirir para a gente. Esses conhecimentos são gigantescos, né? São o quê? São fitoquímicos que estão na planta que a gente precisa tomar conhecimento. E esses fitoquímicos são de extrema importância, né? Como, se a gente for olhar, o óleo do cravo, eu falei aqui de gengibre, né? Agora eu estou falando de cravo, né? Gengibre e cravo. Não é aleatório, não, né? É de Uhum. propósito mesmo, né? Gengibre e cravo, né? Que são as plantas que nós vamos usar, né? Que elas são antivirais, né? No sabonete que nós vamos produzir, né? Elas são antivirais, por isso que foram escolhidas, né? Plantas espécies antivirais para usar, para matar vírus, né? Então, o óleo do cravo, olha só como é importante. Como o óleo do cravo ele é importante. Tanto o óleo como o hidrolato, né? Os dois. Os dois são de extrema importância. Ele serve, ele é antisséptico, ele é antiviral, né? Ele é anestésico também. Olha só como vários fatores, vários componentes estão agregados nele, né? Então, um produto que é antisséptico é totalmente diferente de asséptico, né? A palavra em si, ela diz, né? Antisséptico, né? Evitar o ataque de alguma coisa, né? Ele é contrário, né? Então, ele também, como eu falei, né? Ele é antiviral, né? E essas características dão para a gente uma, um respaldo muito grande no uso desses produtos. É um pouco ruim? É. O cravo você mastiga, ele Ô, vai absorver professor, sua boca todinha, né? com Oi. licença. Deixa eu interromper o senhor um pouquinho. A live está se aproximando de 1 hora. Só que já É? tem alguns questionamentos. Aí quando acabar, quando der Aham. 1 hora, aí eu vou voltar novamente, vou fazer uma nova Ele transmissão. acaba só, ele vai embora só, assim, ou a gente desliga. Aí o senhor volta para responder os questionários. Não temos ainda Certo, 4 minutos. certo. Sem problema. Pode ir? Pode? A Então, Rocha?
Então, eu já perdi a noção do que eu estava falando, né? Estava falando do cravo, né? Então, o cravo ele tem essas características, né? Tem essas características que foram tomadas, a princípio, foram tomadas por conhecimentos etnobotânicos, né? Uma classificação, uma leitura estrutural da planta como um todo, né? E esses sim foram descobertos para todas as plantas, né? A gente tem moléculas, compostos, metabólitos secundários que agem na planta como um modo de defesa e a gente utiliza desse modo de defesa da planta para nós mesmos, né? Para a gente interagir, interagir não, para a gente usar como proteção para nós mesmos. Então, é dessa maneira que, às vezes, a gente até olha assim e vê, né? Como é que eu vejo que uma planta pode responder a tal coisa? Os animais mesmos mostram, né? Os animais, a gente vê um animal comendo uma planta, né? Animal mesmo, um gato, um cachorro, Aham. né? O que significa aquilo? A gente for olhar, né? O que significa? Será que o animal está sentindo alguma cólica, alguma dor de barriga? E ele conhece, por instinto, ele conhece que aquela planta ali, ela tem esses compostos, né? E ela está se alimentando por isso, né? Será Feito que... cachorro que quando tá com verme come mato, come capim. Exatamente, exatamente. Ele vai lá, ele vai procurar, mas ele não come qualquer capim. Ele vai lá numa planta e vai tentar extrair daquele princípio ativo que tem ali, né? Da mesma coisa picada de cobra, né? A gente tem animais que só brigam com cobra perto de outra planta, né? Porque ele já tem um antídoto ali do lado dele. Então, levando esse contexto por inteiro, a gente pode diversificar bastante, né? E utilizar essas plantas, de um modo geral, para uma produção em grande escala, na verdade. Uma produção em grande escala e assim ganhar dinheiro com isso. Beleza? Vamos Beleza. passar. Vamos parar ou vamos continuar? Ou vai deixar Eu vou parado? Como parar, é? eu vou parar e volto. Eu faço Pronto, uma nova transmissão, porque só falta 1 minuto agora. pronto então. Fica à vontade com outra uma Beleza? hora. Galera, a gente já volta, viu? 2 minutinhos só.